Foi o filme escolhido, é o filme mais badalado do Top 10 Netflix. A Devida, que é um filme francês. Ele tem uma nota mediana para boa na IMDb, 6 de 10. Ele é um filme que estreou recentemente na Netflix, tá? 10 de janeiro. Então vamos lá falar desse filme que lembra muito aqueles filmes do famoso ator Liam Neeson, né? Aquele que fez aquele filme que sequestra a família dele, ele vai lá atrás e tudo mais. E também aqueles filmes do Steven Seagal, lembra muito a história. Mas vamos para o que interessa. A história começa com o Frank, que ele está com a esposa dele, a Lil, que está grávida, nos últimos meses de gestação, até que eles entram no apartamento deles e eles descobrem que foi revirado, onde que já tinha sido a segunda vez, o Frank nunca revelou o que aconteceu de fato, até que misteriosamente aparece um monte de cara, os dois lutam contra eles, mas não conseguem detê-los. Com isso, eles apreendem a esposa dele e falam que eles querem aquilo que eles estavam procurando. A gente fica se perguntando, mas o que ele está falando? Tira a máscara, bate nele, fala na verdade que ele não é o verdadeiro santo de tudo que aconteceu, até que a gente passa para 10 anos depois, até que a gente vê que a esposa dele é levada e ele toma uma porrada na cara e desmaia. Com isso a gente é levado para 10 anos atrás, onde que mostra o Frank, a Lil também estava trabalhando lá, o tal do Nico e o Ben, que eles são uma equipe, pessoal, de inteligência francesa, e parecida como se fosse uma SWAT francesa, que é a tal da Guinea. E com isso, ele vai fazendo primeiro os testes, né, para conseguir passar, ele consegue passar, e quando ele passa, o chefe dele, né, o capitão, vem e dá um emblema que o pai dele usava, que o pai dele provavelmente também era da Guinea e acabou morrendo. Coloca o emblema do lado direito e sempre trabalha com ele. Por que é importante isso? Porque isso é fundamental para o filme. Com isso, o que acontece? A gente vê que vai passando os anos e anos e anos e ele vai começando a gostar da Lil, só que nunca ficou com ela, até que ele decide ficar com ela. 9 anos depois a gente vê que eles são chamados de emergência para um hotel que teve um tiroteio e não sabe o que aconteceu. O Frank vai com o Ben e o Nico, que são os melhores amigos dele também. Eles chegam num saguão, misteriosamente 2 caras tiram a arma, começam a dar tiro, e um dá uma facada e um tiro no Nico, e acaba matando. Eles conseguem derrotar o cara, só que o problema é que eles atiraram também no joelho do Ben, impossibilitando ele de nunca mais ser um agente da Guinea. E com isso, o Frank é culpado da morte do Nico, ele é expulso da Guinea, isso antes de ele saber que a esposa dele estava grávida, pessoal. Depois ele descobre que a Lil está grávida e eles vão mantendo o relacionamento. Só que quando que ele pega aquele emblema que ele guardou, um dia ele está olhando na bolsa dele, ele vê que está com um resquício de sangue, um sangue antigo. E aí, pessoal, como que falam que foram só apenas bandidos que invadiram, e o próprio Ben fala que jamais aqueles caras seriam bandidos porque as técnicas de luta dele eram muito semelhantes com a deles, e os caras eram muito bem treinados. E com isso o Frank decide ir num laboratório e descobrir de quem era o sangue, até que eles descobrem que eram dos ex-agentes da Guinea que estavam sendo comandados para um tráfico de armas que eles foram impedidos por um capitão lá. E com isso jogam lá essa poeira debaixo do tapete, até que o grande problema é que o Frank decide abrir a boca, pessoal. Ele decide falar para uma jornalista. A jornalista fala que não grava, não sabe se é verdade, se ela estava com um grampo, ela só mostra desligando o celular, mas provavelmente ela tinha um gravador. E com isso vaza para a ministra, que a ministra não quer que saiba que os agentes estão trabalhando nesse caso, e manda liquidar o Frank. Por isso que eles querem o tal do emblema, por isso que é importante esse emblema. Só que o Frank não é burro, ele escondeu o emblema. Só que o grande problema é que quando ele acorda, que falam que ele tem, acho que até a noite para ele conseguir, e aí vão ligar para ele e vão falar a localização. E também desativaram o GPS para a polícia não achar ele. E aí plantaram uma arma na mão dele quando ele estava algemado, né? Que ele matou a tal pessoa com aquela arma, ou seja, ele é um fugitivo. E com isso ele tem que fugir da polícia e também dos bandidos. E quando ele chega no apartamento dele, ele descobre que o lugar que estava escondido a chave não está mais.
E aí ele vai até o Ben, que era o amigo dele, que está dando aula de boxe para crianças, e fala toda a situação. E o cara abraça a situação dele, que eles sempre foram grandes amigos, fala que confia nele, que vai ajudar a salvar Leo. E com isso, o que acontece? Ele fala que ele finge que está com emblema, pega qualquer emblema que ele tinha lá, e vai levar ele lá para os bandidos que deram uma localização. Só que ele não é besta em nada, como que o Ben deu carona para ele usou um rastreador e colocou do sapato dele, do tênis. E quando ele foi lá, a gente já imaginava que eles iam pegar o emblema e iam matar os dois, até que o Ben vai lá, salva eles, começa um maior tiroteio, o cara consegue fugir, o Ben foge com a Leo e com o Frank, só que começa aquele tiroteio, aquela perseguição intensa, e ainda para piorar a situação, ela tomou um tiro, o Ben tomou também um tiro, e ela começa a ter contrações que vai parir, e com isso o Ben vai acelerando o carro com a Leo, enquanto o Frank sai, pega uma moto lá de uns policiais que o cara lá deu um tiro nele, que ele pegou as motos, sai numa perseguição intensa, vai lá, pega um paraglide estilo James Bond, foge voando, enquanto isso o bandidão vai atrás do Ben e da Leo, perseguindo eles para matar eles de qualquer forma. E aí vai naquela perseguição intensa, e aí quando que ele chega no hospital Ben, o cara vai dar um tiro nele, vem o Frank voando com o paraglide, dá um chute nele e impede ele, só que o grande problema é que chega a verdadeira Gigny, né, que é o sargento lá, o capitão, chega e fala pro Frank que acabou, porque ele estava esmurrando o cara que tentou matá-lo. Estava esmurrando, até que quando que ele vai ser preso, ele abre a porta, tira a Leo, dá pros médicos, aí o chefe dele fala, então, esse chefe, né, chega e fala, então Frank, acabou, você está preso, agora ela está são e salva, e aí ele é preso. Só que, olha que a sorte que ele teve com uma mulher dele, como era da Gigny também, o que ela fez? Antes de os caras encontrarem, que ela viu ele escondendo a chave, ela pegou e guardou a chave, e com isso ela conseguiu o emblema verdadeiro, inocentou a vida dele e conseguiu salvá-lo e tiraram ele da prisão. Com isso ele finalmente se tornou uma pessoa livre, e conseguiu incriminar as outras pessoas que estavam por trás e acaba dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, gostei bastante do filme, diferentemente daqueles filmes da Netflix, tem bastante ação, só que tem uma ressalva. Para aqueles do primeiro ato do filme, que mostra os 10 anos atrás, é um filme muito parado, demora para ter ação, vai mostrando mais a relação dele com a Leo, com o amigo Nico e com o Ben. Mas isso também é importante para o desfecho do filme, que mostra que mesmo ele sendo acusado pela morte do amigo, onde que até o filho do Nico nunca perdoou ele, que ele falou que ele foi o culpado de tudo, o Ben abraçou a causa, conseguiu salvar a Leo e também impedir essa organização criminosa que queria acabar com ele, né? Já que queriam que ele fosse o grande vilão. Mas como eu disse, no segundo ato o filme tem bastante ação, tem aquelas perseguições, como eu falei, estilo James Bond, que ele pega o paraglide, sai voando, vai atrás do carro, chega no hospital no mesmo instante que para o carro, bem estilão James Bond, mas o filme, na minha opinião, se saiu melhor do que o esperado. Como o IMDb deu nota 6, eu dou uma nota 8 devido a isso, pessoal, por causa das ações e também por desfecho que provavelmente pode ter uma continuação. Aí você me pergunta, o que significa ad vitam, pessoal? Eu procurei, eu pensei que era uma palavra francesa, uma frase francesa, mas não é. É uma frase em latim que significa para toda a vida. Então era aquilo que estava escrito no emblema dele, que nem a Netflix traduziu isso aí. A gente ficou viajando e perguntando o que significa ad vitam. Então, devido a esses motivos, eu dou nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos sejam bem-vindos. Inscritos aí com eles, continuem firme. Se gostou da análise, siga o @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos. Até a próxima.